Então, vamos lá iniciar a nossa aula sobre diabetes gestacional, tá? Quem está aqui, né, que de repente foi diagnosticada com DG, diabetes gestacional, tem diabetes mellitus, que é a diabetes tipo 1. Então, essa gestante, ela já tem, assim, né, um momento de várias questões emocionais. Ainda tem esse diagnóstico, pega às vezes de surpresa com esse diagnóstico, e aí vem vários questionamentos. Será que eu, né, vou conseguir ter o parto normal com o diagnóstico de diabetes gestacional? Gente, vamos lá pro YouTube, ok? O slide tá aqui no YouTube e a gente vai compartilhar aqui essa aula. Confirma comigo aqui no chat se está ouvindo, se está escutando, tá? O link já está lá no grupo. No grupo VIP, quem quiser assistir a aula com o slide completinho, tá? O som tá ok? Me falem aí. Aqui no chat do YouTube. Então, vamos lá. Então, a notícia a gravidez, ela é um momento marcante, o percurso de 9 meses aí, tá? Ele é imprescindível que você tenha saúde, que você cuide da sua saúde, porque você está formando um serzinho, né? E de repente ser diagnosticada com a diabetes, tá? E a diabetes, ela é um dos diagnósticos mais comuns, né, entre as gestantes. Então, a quantidade de mulheres que são diagnosticadas com a diabetes gestacional é de 3 a 8%, tá? E esse diagnóstico, para vocês terem uma noção, vem sendo cada vez mais diagnóstico de gravidez de risco. Quando a gestante é diagnosticada com diabetes gestacional, automaticamente no posto, no pré-natal, do plano, ou alguns, tá, obstetras ainda usam esse termo gravidez de alto risco. Só que hoje, para que não tenha mais esse susto, né, que as mulheres elas não tragam, mas já é um momento de emoção, assim, onde a gestante já fica com os nervos à flor da pele. Então, receber o diagnóstico e ainda ser enquadrada para uma gestação de alto risco, hoje, muitos profissionais, eles já vêm mudando, tá, esse termo para gestação de cuidados especiais. Porque você vai ver aqui na aula, se você tiver o controle glicêmico, né, tiver ok, a gente vai mostrar ali qual vai ser o percurso para que você escolha a via de parto mais adequada, tá? E aí esse termo, gestação de cuidados especiais, né, além de diminuir o peso do diagnóstico, ele vai diminuir esse peso emocional, né, onde vai trazer para essa gestante um balanço, né? Tipo, tô diagnosticada com diabetes gestacional, mas tem controle? Tem tratamento? Tá, então, ok. Agora eu quero parto normal. Eu posso ter o parto normal? Sim. A diabetes gestacional não é indicação de cesárea, tá? Não é indicação e não impede o seu parto normal, ok? Então, vamos lá, mas então, afinal, o que é diabetes gestacional, tá? A diabetes gestacional, ela é a intolerância de carboidratos, a intolerância a carboidratos diagnosticadas pela primeira vez durante a gravidez e que pode persistir
após o parto. Então, você pode ser diagnosticada com diabetes gestacional, né, durante a tua gestação, e pode ficar, né, com esse diagnóstico após o parto também, após o nascimento do bebê. E mulheres diagnosticadas com diabetes gestacional ficam entre 20 a 50% de chance de desenvolver diabetes após o nascimento desse bebê, tá? Então, por um período de 5 a 10 anos depois do parto. Então, se você foi diagnosticada com diabetes gestacional, se você tem controle, né, se está tratando, fica despreocupada. Agora, se você não tem controle, não está cuidando da alimentação, não está fazendo exercício físico, você entra aí num quadro de 20 a 50% de chance de desenvolver a diabetes tipo 2, né, que é a diabetes adquirida. A diabetes onde você vai, né, permanecer ali com esse diagnóstico após o nascimento, e você pode permanecer com esse diagnóstico entre esses 5 a 10 anos após o nascimento de seu filho. Tá? Então, como que vai ser diagnosticado? A curva glicêmica, tá? O nome, que é geralmente o exame que é feito, ele geralmente é feito entre a 24ª e a 28ª semana. Só que se na família existem mulheres, existe uma parentes de primeiro grau que foram diagnosticados, que têm diabetes, esse exame ele é solicitado logo no início da gestação, tá? Então, se você tem na família pessoas no primeiro grau ali de parentesco diagnosticado com diabetes, você vai ter que, né, o seu obstetra, quem está te acompanhando, ou se for pelo pré-natal no SUS, a enfermeira, ela já pode fazer essa solicitação para já averiguar se você tem chances de ter essa diabetes, tá? E aí, o controle de glicemia durante o parto, ou seja, uma glicemia boa, para que você tenha a melhor via de parto escolhida, ela deve ser mantida ali entre de 70 a 120, 100 a 120 miligramas, tá? Mas então, qual a via de parto recomendada? Vamos no seguinte fato. Se você está diagnosticada com diabetes gestacional, o parto melhor, o mais recomendado, vai ser de acordo com o tratamento que você está tendo. Vai ser de acordo com aquilo que você, né, tem feito durante a gestação. Então, vamos lá. Se você não tem o diagnóstico, né, não tem o controle glicêmico, se você está com o controle glicêmico ruim, ou seja, ali onde você ouviu, de 60 a 120, se a tua glicemia ela está acima de 120, então, pera lá, você precisa, tem algumas recomendações para você, e essas recomendações são essas aqui, ó. De acordo com alguns autores, o parto das mulheres com diabetes gestacional, o controle glicêmico inadequado, independentemente do tipo de tratamento, deve ser programado para 30ª semana de gestação. Se você está acima com o controle, com a curva glicêmica, com a sua glicemia acima de 120, tá? Acima de 120, infelizmente, o parto ele precisa, né, ser ali entre a 37ª semana. Ah, mas eu vou indicar fazer uma cesárea? Essa recomendação ela vai ser feita de acordo com como que está o teu bebê, né?
A Associação de Ginecologistas e Obstetras Americana, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, recomenda que para essas gestações, onde o índice glicêmico ele está acima de 120, tá? Ou seja, ela não deve ir além de 38 semanas e reforça individualizar cada caso. Cada gestante precisa ser tratada como uma gestante, entender cada caso, tá? Se essa diabetes gestacional ela foi mal controlada e há uma hiperglicemia durante toda essa gestação, tá? Isso pode, infelizmente, desencadear várias complicações, tá? E que complicações são essas? Tá? Doenças cardiovasculares, pré-eclâmpsia, pode comprometer um rim. Então, se você não controla a glicemia, não controlou ali, né, o diagnóstico que você recebeu, você tem algumas complicações que podem acontecer não somente com você, mas com o bebê, tá? E aí a presença dessa diabetes na gestação, ela, nesse caso também, ela não é um diagnóstico absoluto de cesariana, uma indicação absoluta de cesariana, tá? Porque essa mulher, ela precisa passar por uma avaliação. Estando, se o bebê, tá? Aí o que eles vão avaliar nesse caso, mesmo que o seu índice glicêmico você esteja aí com uma hiperglicemia. Vai avaliar o peso desse bebê, né? Ou o que eles chamam de macrosomia fetal, que vai estar ligado intimamente com, se por acaso você passar por a via de parto normal for escolhida, a de parto normal, a gestante deseja parto normal, mas ela não controlou o índice, não teve controle glicêmico. Se não teve controle glicêmico, provavelmente esse bebê ele vai estar aí com peso excessivo, tá? E estando com peso excessivo, o índice de distórcia, tá? Distórcia de ombro, onde o bebê ele passa ali pela pelve e bate o ombro, que ele é grande, tá? Normalmente esse bebê, esse parto, ele vai ter um risco um pouquinho maior. Então, deve-se considerar se o índice glicêmico ele está maior que 120. Se está maior que 120, deve ser considerado, tá? Primeiro, a condição desse feto, desse bebê, e a condição materna. Como é que está a pressão? Há uma presença de comorbidade, de alguma doença anterior, tá? Como é que está o crescimento e a vitalidade desse bebê para que seja tomada a decisão mais assertiva com relação ao parto, tá? Agora, se você está com uma glicemia controlada, diabetes de gestacional, com controle glicêmico adequado e que você não precisou ali de tratamento farmacológico, ou seja, você não tomou insulina, tem outra substância que você recomendado para algumas para você, né, regularizar ali o índice glicêmico, que não cabe ao caso aqui agora falar, tá? A gente detalha mais toda a questão de profilaxia, remédios, tudo que é indicado durante a gestação no acompanhamento individualizado, tá? Então, se você tá o controle glicêmico, ok. Se não teve nenhum tratamento, tá? Farmacológico. Essa gestante, ela pode passar aí que o bebê, ele tá com um tamanho adequado, né? Que tá ali com menos de 4,5 quilos, ou igual a 4,5 quilos, você pode aguardar o trabalho de parto espontâneo. Então, vai ser acompanhado, vai ser feita uma conduta observatória, que a gente chama de conduta expectante, tá? Para poder aguardar o trabalho de parto espontâneo. Reforçando, você só vai conseguir aguardar o trabalho de parto espontâneo se
controle glicêmico está adequado, ali onde a gente falou no início da aula, entre 70 e 120, se está dentro dessa faixa. Se você não precisou tomar nenhum remédio para diminuir, né, ou controlar aí esse índice glicêmico. Se o bebê está com uma boa vitalidade, está com um crescimento adequado para aquela semana, então você pode aguardar o trabalho de parto espontâneo, tá? Iniciar de forma espontânea. Agora, o segundo caso é o terceiro caso, na verdade. Lembrando que aqui a gente já falou do primeiro caso, quando não há controle de índice glicêmico, quando não houve tratamento e você não conseguiu, né, ter um controle aí. Esse parto, ele precisa ser avaliado a condição materna e a condição desse bebê. Se você, no segundo caso, se você tem o controle glicêmico, se não teve nenhuma complicação, o bebê está no tamanho adequado, se não tomou nenhum remédio para ter o controle da glicemia, você pode aguardar o trabalho de parto espontâneo. Esse parto ele pode acontecer via vaginal e vai aguardar ele de forma espontânea, tá? Agora, se você tem o índice glicêmico também controlado, porém, você precisou tomar algum remédio, fazer alguma profilaxia, tá? Para que o teu índice glicêmico fosse controlado. Não foi somente através de alimento, de uma boa alimentação, de alimentação adequada, não foi através de um controle de exercícios, você precisa fazer atividade física, tá? Precisou fazer qualquer indicação de algum remédio, aí também você não pode aguardar esse trabalho de parto acontecer de forma espontânea a termo. Você vai, quando uma gestante com diabetes gestacional necessita de algum tipo de tratamento farmacológico, ou seja, você precisou tomar algum remédio para controlar esse índice glicêmico, para obter, né, o prognóstico fetal é comprometido. Então, provavelmente, esse bebê ele vai ter ali um excesso de peso, tá? Então, você pode ter um risco, tá, desse crescimento, pode ter uma hipóxia fetal, pode ter questões vasculares, doenças cardiovasculares para esse bebê também, tá? Então, o momento ideal, de acordo com algumas resoluções, tá? Igual eu falei, da Associação do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, eles recomendam que, para esses casos, essas mulheres aguardem no máximo até 40 semanas, tá? Só que esse até 40 semanas é quando você está com uma equipe extremamente atualizada, com uma equipe que você chegou nas 38 semanas, você está sendo avaliada, tá? A cada 2 dias. E também o aguardar de 38 a 40, você vai passar por uma indução. Você não vai poder aguardar o trabalho de parto acontecer de forma espontânea. Assim, né, como no outro anterior, no caso anterior que eu mencionei, onde você tem controle glicêmico adequado, não tomou nenhum remédio, controlou com alimentação saudável e com exercícios. Nesse, você pode aguardar trabalho de parto espontâneo. Nesse caso, se você precisou tomar algum remédio para controlar índice glicêmico, você vai precisar passar por uma indução de trabalho de parto, tá? Vejam só que aqui eu não falei, nesse caso você precisa de cesárea. A cesárea, gente, ela só vai ser recomendada, a indicação ela não é nem pela diabetes gestacional, ela vai ser por um outro fator, tá? Na verdade, somente quando esse bebê ele está acima de 4,5 gramas, tá? Isso. A Janiele perguntou aqui, esse valor de 60 é 70, viu, Janiele? De 70 a 120, ele é em jejum. Isso, em jejum. Então, se você tem, né, se você fez o exame, isso lá no início eu falei sobre a curva glicêmica, tá? Que é a forma de ser diagnosticado. Então, imagina que você tá com
normalmente a gestante que tem a diabetes gestacional, se há uma alteração, uma hiperglicemia, tá acima de 120, normalmente é indicado que ela verifique sempre, né, com o verificador, um aparelho para verificar a glicemia. Então, sempre em jejum, você vai verificar isso é a recomendação, tá? Igual eu tô falando, quando você tem uma equipe que está extremamente atualizada, ela vai querer controlar, ter o controle ali, sempre receber nas consultas, você todos os dias ali controlando. Agora, se você não teve, né, não teve hiperglicemia, tá dentro ali, não tem por que ficar aferindo a glicemia de jejum todo dia, tá? Isso é para quem de fato tá ali acima desse índice, tá certo? Então, recapitulando, não tem controle, gestação, trabalho, a via de parto recomendada pode ser o parto normal, só que até a 37ª semana. Mas o meu bebê ele vai nascer prematuro? E aí é que entra a averiguação da equipe. Esse parto, esse trabalho de parto, como é que está esse bebê? Tamanho do bebê, condição materna, tem alguma comorbidade? Tá? É interessante que se esse índice, se você está com uma hiperglicemia desde o início da gestação, não tem nada controlado, provavelmente esse bebê ele já está acima ali de 4 quilos. Então, provavelmente a recomendação vai ser cesárea, tá? Se você tem o segundo caso, controle glicêmico adequado, não houve necessidade de um medicamento para controlar esse índice glicêmico, você pode aguardar o trabalho de parto espontâneo tranquilamente até as 40 semanas, até as 41 semanas. Tá? Se você tem o terceiro caso, controle glicêmico adequado, porém, com tratamento farmacológico, você precisou tomar algum remédio, então o prognóstico desse bebê, ele pode ser comprometido, tá? Então, se esse bebê, ele tá com um tamanho excessivo, com um crescimento excessivo, se tem ali um diagnóstico de hipóxia fetal, o adequado é até de 38 a 40 semanas, porém, com avaliação materna, com avaliação desse bebê, como é que tá, e aí vai ser recomendado a indução, tá? Se esse bebê, ele passar ali de 4,5 quilos, a indicação é a cesariana, tá certo? Então, vamos aqui passar. Gente, a questão relacionada à diabetes, era isso que eu queria falar aqui para você. Então, se você gostou dessa aula, comenta aqui, tá? Coloca as tuas dúvidas relacionadas à aula. Se você tem, né, alguma gestante, compartilha esse vídeo, clica aqui no curtir, dá um like para que o YouTube entenda cada vez mais que os vídeos são legais e que você gostou da aula. Eu vou estar aqui toda segunda-feira, às 3 horas da tarde, dando aula aqui para vocês, ok? Então, muito obrigada. Até a próxima.